Irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Marcos. Continuação. Módulo 2. Iniciou com a escolha dos 12, de 3:7 a 6:6. Iremos continuar o nosso curso. Na aula anterior, vimos e analisamos a semente, a parábola do semeador. Jesus colocou a parábola de 1 até o versículo 9, capítulo 4. Depois o trecho perícope em que porque o Senhor fala em parábola, de 10 a 12. E finalmente a explicação da parábola do semeador. Agora iremos continuar o nosso estudo. Versículos 21 a 25. Como receber e transmitir o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Nosso Senhor tem um modo de receber e transmitir. Essa questão da transmissão da palavra escutada pelos apóstolos é muito importante, porque essa transmissão oral foi através dessa transmissão oral que a palavra chegou até nós. Recorde que a tradição é oral, não é escrita. Versículo 21. E dizia-lhes: quem traz uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama, ao invés, não a traz para colocá-la no lampadário. No grego, kai elegen autos, e disse a eles: mete erhetai lo lirnos, uma lâmpada, hina hipoton modion, teter, e hipoten clinen. Então, onde é que a gente coloca a lâmpada? Uma luz. Onde é que a gente coloca uma luz, né? Quem coloca uma lâmpada debaixo de um móvel, ela vai iluminar o quê? Colocar uma lâmpada debaixo de uma cadeira. Colocar uma lâmpada debaixo de uma mesa, de uma cama. Para quê? Ela não vai iluminar nada. Aqui devemos entender o significado da lâmpada. O principal é essa luz, essa lâmpada. Ela tem que iluminar. A função da lâmpada é iluminar, clarear, trazer conforto, aquecer, né? Nós colocamos a lâmpada no lampadário, a lamparina, recorde aí o interior do Ceará, a lamparina, né? Para quem é daqui, não vai colocar a lamparina debaixo do colchão, vai queimar tudo, né? E debaixo da cama. Não, coloca a lamparina no alto para que ilumine a sala toda. É praticamente uma parábola também aqui. Jesus está falando em parábola, continua falando em parábola. Pois nada há de oculto que não venha a ser manifesto, e nada em segredo que não venha à luz do dia. Primeiro, a palavra de Deus tem que ser colocada no local, anunciada no local, que todos escutem. Eu não vou esconder a lâmpada. Eu não vou esconder a palavra de Nosso Senhor. Não posso, não tenho que esconder nada. Segundo, tudo o que está oculto, tudo tem que ser revelado, e é revelado à luz da palavra de Deus. Quando a gente inicia uma vida sacramental na Igreja Católica, tudo que está dentro de nós de ruim vai saindo, e a gente aprende a se conhecer e a se reconhecer pequeno pecador. Então tudo será manifesto agora na exposição e diante da exposição da palavra, e será manifesto no dia do juízo, quando Nosso Senhor retornar para julgar a tudo e a todos. Nada em segredo que não venha à luz do dia. Irmão, tudo será revelado. Também no sentido que eu não posso ocultar nada de Deus. Deus conhece tudo. Ele é o mais recôndito de nós, mais dentro de nós do que nós mesmos, e o mais fora de nós, transcendente de nós do que tudo. Ele é o máximo transcendente, o máximo transcendente, o máximo imanente de Deus. E a palavra de Deus, que é Deus, é o Logos eterno de Deus. Recorre o Evangelho de João. Enarhe en hologos, kai hologos em prostonteon.
Kaiteos em Logos, ele é a palavra, e no início é a palavra estava com Deus e era Deus, o Logos é a palavra de Deus. Essa palavra é luz, que também João insiste tanto na luz. Eu sou a luz do mundo, né? É Goemi no hebraico, eu sou a luz or do mundo, que ilumina o mundo. Então a palavra tem que ser anunciada, não pode estar oculta, até porque tudo será revelado. A palavra revelação no grego, Apocalipse, né? Tudo será revelado, irmão. Nada em segredo que não venha à luz do dia. Tá? Então tudo será revelado, não adianta se esconder, nem esconder a palavra tem que ser anunciada. E ela anunciada, ela revelará tudo. A palavra que é nosso Senhor. Ele é a palavra de Deus, o Logos eterno. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça no versículo 23. Aqui, nosso Senhor usa uma linguagem profética. Essa é uma linguagem eminentemente do gênero profético. Porque Jesus é profeta, é sacerdote, é rei, é Messias. E é Deus. 24, versículo 24. E dizia-lhes, continuou no ensinamento. Aqui, nosso Senhor curou, recorde bem, Marcos, né, expulsou o demônio, curou diversas curas, chamou os discípulos com a ordem, com o imperativo, agora ensina, começou a ensinar em parábola, que é uma linguagem acessível, com realidades religiosas profundas. Isso é a parábola de Nosso Senhor no Evangelho de Marcos. Cuidado com o que ouvis. Agora, atenção. Cuidado. Nosso Senhor usa muito essa expressão cuidado. Versículo 24. Blepete ti acuete. Cuidado. Cuidado com o que ouvis. Atenção. Com a medida com que medis, será medido para vós, e será acrescentado ainda mais. Aqui, essa frase um pouco enigmática tem o sentido do juiz. Cuidado com o modo que você julga os outros, que você condena os outros, que você arma alguma coisa para pegar o outro, porque essa foi a realidade que nosso Senhor viveu. O fariseu, o herodiano, o saduceu, armaram ciladas no Evangelho de Marcos para pegar nosso Senhor, para condená-lo. Então, cuidado, não façam isso. Aquilo que os fariseus eram mestres. Eles eram mestres na hipocrisia, em armar laço para condenar o outro. Casuística judaica, cuidado. Cuidado com o que ouvis. Jesus fala de maneira muito clara. O fariseu não. O fariseu arma, trama para pegar o outro. Cuidado. Aqui você tem dois caminhos. Ou segue o que nosso Senhor está dizendo, seja luz, tudo será revelado, fale claro, siga a verdade. Ou então faça como fariseu. Arme e trama para pegar o outro. Com a medida com que medis, será medido para vós. Do jeito que eu julgar, que eu medir o outro, eu serei medido. Então, sou eu que coloco o critério do julgamento que acontecerá comigo. Com a medida com que medis, será medido para vós. Do jeito que eu usar, o que eu usar contra o outro, será usado contra mim, no dia do julgamento. E vos será acrescentado ainda, e se eu tenho consciência do que eu estou fazendo, minha culpa ainda é maior. Deus me julgará com o critério que eu julgar o outro. Deus me medirá com o critério que eu medir o outro. Deus fará comigo o que eu fizer com o outro. Atento, irmão, são palavras muito sábias. Aqui nosso Senhor, ele é o sábio por excelência, a sabedoria encarnada, a Sofia grega, a Rorma hebraica.
Com a medida que eu medir, eu serei medido. Se eu condenar, eu serei condenado. Se eu anunciar a luz a salvação, que era o contexto anterior a que ele se referia, versículos 21 e 22, eu alcançarei salvação, graça, serei luz. Sendo luz, eu alcançarei a luz eterna, que é Cristo. Habitarei junto dele. Cuidado, irmão. Blepete, cuidado. É um imperativo também no grego. Tá? Pois ao que tem, será dado, e ao que não tem, mesmo que tem, será tirado. Ao que tem, o que vive na palavra, na verdade, será acrescentado muito e muito mais. Aquele que anuncia a verdade, e não só anuncia, mas aquele que segue a verdade anunciada, será dado muito mais. Ao que tem, ao que está na luz, na verdade, será dado. E ao que não tem, ao que arma trama contra o outro ou contra os outros, mesmo que tem, lhe será tirado, será condenado. Quem condena será condenado. E com uma medida muito forte. Aqui atento, porque muitas vezes é comum nas nossas atitudes, nas nossas palavras, condenar, armar até trama para pegar o outro em algo, para condenar o outro. Atento, muito atento. Versículos seguintes, nosso Senhor continua falando em parábola. E essa que segue é muito interessante. Porque aparece só em Marcos. Não tem em Mateus, Lucas ou João. João, é claro que João é bem diferente. Apesar de hoje ter uma tendência na exegese moderna de aproximar o Evangelho de João a Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas são ditos evangelhos sinóticos. Sim, eles têm uma visão em conjunto, em comum. São parecidos. O que está em Marcos está em Mateus e Lucas, e Mateus e Lucas têm uma fonte comum e cada um tem uma fonte própria, mas muita coisa é comum, não é igual. Porque se você comparar o que está em Marcos e Mateus e Lucas, muita coisa é muito parecida, mas não é igual. Cada um tem um objetivo quando escreve o Evangelho, tem uma comunidade específica, tem um auditório específico, ou é judeu, ou é cristão que vem do paganismo. Tá? E cada um tem um objetivo quando escreve o seu Evangelho. Nós aqui estamos destrinchando os objetivos de Marcos. Muita coisa eu já falei. Quem é Jesus em Marcos? Ele cura, expulsa o demônio, perdoa o pecado, fala em parábola com autoridade. É a parábola da semente que germina por si só, versículos 26 a 29. E dizia, Jesus continua falando. Ele é Deus, ele fala, ele anuncia, ele proclama. E ele cria ao proclamar. Cria o quê? Luz. Ele é a luz, cria a luz ao redor dele. E ele cura pela palavra. Né? Recorde o livro do Gênesis. Quando Deus fala, Deus cria. Jesus é a palavra criadora de Deus. E dizia, acontece com o reino de Deus agora, o Senhor falará claramente do reino de Deus. É uma parábola em que ele vai dizer o que é, ele é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. Então aqui ele compara o reino de Deus a um homem. O reino de Deus é ele, é Cristo. Compara o reino de Deus a um homem que lança a semente na terra. Recorde a palavra da semente. Marcos, ele retorna, ele retoma, ele repete. Característica também muito comum em João, ele repete. Tá? Acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lança ou lançou a semente na terra. Recorde, bornalzinho, jogando a semente. Caiu à beira do caminho, caiu não sei o que, caiu não sei o que. Ele dorme e acorda, agora o desenvolvimento da parábola é diferente. Ele dorme e acorda de noite e de dia,
mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Ele lançou a semente está lá. Ele não sabe se vai dar fruto ou não. Mas a semente está lá, debaixo da terra. Tem que aguar, colocar uma aguazinha e tal, adubo. Mas a semente está lá, ele não está vendo a semente. Ele não sabe o que vai ser daquela semente. Ele dorme e acorda, quem? O homem. De noite e de dia, um dia atrás do outro. E a semente germina e cresce, aquela que dá fruto. Sem que ele saiba como. Então, irmão, no reino de Deus, eu não sei tudo, não. Eu não posso controlar tudo, não. Eu lanço a semente. Outro coloca água, outro faz a catequese, outro aduba, outro... Paulo fala isso muito claro. Um lança a semente, o outro insiste, o outro exorta, o outro, cada um com o seu dom. Entendeu? Eu não controlo todo o desenvolvimento da semente, não. Até porque cada um fazendo a sua parte, quem controla todo o desenvolvimento da semente é o Pai, é Deus. Ele que dá graça. Todo dom vem de Deus. Toda graça vem de Deus. O dom de evangelizar, o dom de ensinar, o dom da catequese, o dom de ser luz, o dom... Cada um. Mas cada dom vem de Deus. Tá? Então a semente vai germinando. A pessoa escuta uma evangelização, depois aprofunda, depois pega uma outra nuance daquela palavra, depois ela continua, insiste na vida sacramental, na oração, na adoração, e ela vai crescendo, a semente vai crescendo dentro dela. Aí que a vida cristã dá fruto. Tá? Cresce sem que ele saiba como. Cada um participa um pouco desse crescimento do reino. A cabeça da igreja é Cristo, nós somos o corpo de Cristo. A terra por si mesma produz o fruto, a terra é o reino de Deus. Cada um participando e ajudando na germinação da semente. Primeiro a erva, ela começa pequenininha, a catequesezinha ali quando criança. Depois a espiga faz o crisma, não é? E por fim a espiga cheia de grãos, aí começa a dar fruto, de repente vem a vocação, ou sacerdote, ou então vocação matrimonial. Assim desenvolve a semente na vida da igreja. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lhe lança a foice, porque a colheita chegou no final da vida, depois da primeira comunhão, da crisma, de toda uma vocação que a pessoa recebeu o chamado de Nosso Senhor, ele entrega o fruto a Deus. Não é? A questão da foice é o julgamento, não é? E a colheita chegou, então tem sentido do julgamento final da pessoa que deu fruto a vida toda, aquela sementinha que foi crescendo, ele nem se percebeu, muitas vezes se apercebeu. A gente muitas vezes não percebe o crescimento da semente dentro de nós, dos dons que vão dando fruto dentro de nós, e que nesse processo um ajuda o outro, no processo desse crescimento da semente. Mais atento, porque a semente, quando é lançada, a gente não vê toda hora que está crescendo, não. De repente, não. Nós estamos com a vida solidificada, uma vida de muita fé. O fruto está no ponto, chegando no ponto, e também significa todo o desenvolvimento do fruto ao longo da nossa vida cristã e católica, através do sacramento na igreja. E muitas vezes nem percebe, nem quando está dando fruto, não é? E no final, a oferta desse fruto a Nosso Senhor. Quando o fruto está no ponto, chegou a hora da pessoa se encontrar com o Nosso Senhor. Se ele lança a foice, porque a colheita chegou. Tem a ver também com o livro do Apocalipse, né? Apocalipse 14, 15 a 16, você vai ver a alusão a essa colheita final, ao juízo particular de cada um e o juízo final.
Versículo 30, continuando a nossa análise do Evangelho de Marcos. Outra parábola do grão de mostarda. Essa se encontra em Mateus 13, 31 a 32 e Lucas 13, 18 a 19. Essa aqui você vai encontrar em Mateus e Lucas. A anterior, aquela parábola da semente que germina por si só tem em Marcos. Vamos agora analisar o grão de mostarda. E dizia, com que compararemos o reino de Deus? De novo, ele coloca aqui a questão do reino de Deus. O Senhor está anunciando o reino de Deus. A parábola da semente que germina por si só, a parábola do grão de mostarda. Então, o reino de Deus é uma sementinha jogada lá que ninguém nem vê, ele cresce. Ele cresce a nível pessoal, foi aquilo que eu analisei, e ele cresce a nível de toda a igreja. No final, aquela sementinha se torna toda a igreja. Aqui é outra visão da parábola. A sementinha que germina por si gera tanto o fruto na igreja católica. No final, essa igreja também será julgada. Todos nós seremos julgados. Tá? Então, é o reino de Deus, que ele vai crescendo, e ele cresce, e ele germina por si só, e a gente não tem controle sobre ele. No final, é a grande igreja com todos os dons que ela tem. Parábola do grão de mostarda. E dizia o Senhor, então, de novo, fala, ele anuncia pela palavra. Com que compararemos o reino de Deus? De novo, a questão do reino de Deus. Ou com que parábola o apresentaremos? A preocupação do Senhor é apresentar o reino de Deus de uma linguagem muito simples, para que se possa entender. É como um grão de mostarda. O grão de mostarda é bem pequenininho. É como um grão de mostarda que, quando é semeado na terra, de novo, a semente semeada na terra, é a terceira vez que ele fala de semente. Você vê a importância. E por quê? Porque é uma linguagem acessível. Eles conheciam a questão da semente do semeador. Tá? É a menor de todas as sementes na terra. Bem pequena, esse grão de mostarda. É um grãozinho de mostarda. Mas quando é semeado, cresce e torna-se maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, galhos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. Então, aquela semente pequena, de início pequeno, a menor de todas as hortaliças, quando é semeada, comparando com o versículo anterior, que ninguém vê ela crescer, ela vai crescendo dentro da terra, aguando, colocando o adubo, de repente ela cresce, a maior de todas as hortaliças, que até as aves do céu vêm se abrigar. Recorde aquela ave que vinha alimentar o Elias, né, em 1 Reis 17. Então o reino cresce, um início pequeno, de repente é a maior de todos e de todas as árvores. Comparação do reino de Deus com a semente. E ao mesmo tempo, aquilo que eu refleti, é a semente que nasce dentro de nós. A gente não vê, não consegue nem perceber, ela está crescendo na nossa vida cristã, católica, sacramental. Essa visão individual, particular, e a visão coletiva, comunidade, que o reino de Deus também tem esse início muito pequeno, que a gente não consegue nem distinguir, de repente. Recorde a igreja do Brasil aqui, quando os jesuítas chegaram em 1500, começou tudo muito pequeno, aquela primeira missa, o Brasil se tornou um país católico, o maior do mundo. Certamente hoje tem outros desafios, porque muitos católicos estão deixando a igreja católica, aí nós temos que pensar por quê, refletir uma nova evangelização, uma nova catequese, o que está acontecendo hoje. Mas aquele reino cresceu. Até a década de 60, 70, o Brasil era o maior país católico do mundo, 90% era católico, hoje não é. Tem cidade no Brasil que 50% só é católico. Cabe uma reflexão aqui, mas aquele reino começou muito pequeno. E a própria Igreja Católica, no início, 12 apóstolos, um negou, outro traiu, todos fugiram, e depois a Igreja Católica, mais de 1 bilhão de católicos no mundo. Claro que católico não é só quantidade, mas esse início humilde que depois cresce, mas que tem que dar fruto em Cristo. Agora, atento, porque a semente só dá fruto em Cristo. Ele é a palavra que anuncia a semente. Eu só irei dar fruto se eu permanecer fiel em Cristo. E essa igreja só dará fruto, né,
se permanecer fiel a Cristo, aqui cabe a reflexão, será que o fato da igreja perder o que perdeu no Brasil não é porque se distanciou de Cristo, da palavra de Cristo? É o caso a se pensar, nos dias de hoje, atuais. Então, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, o processo da semeadura cresce, torna-se maior do que todas as hortaliças e as aves vêm, não é? Se abrigar. Aqui, é para dizer do tamanho, da quantidade, do tamanho mesmo do reino de Deus. Finalmente, nosso Senhor conclui o estudo das parábolas, versículo 33. Anunciava-lhes a palavra é anunciada, o evangelho é anunciado por meio de muitas parábolas, como essas. Então, é outra característica do evangelho de Jesus, no evangelho de Marcos. Anunciar por meio da palavra, ou da palavra e da parábola. Anuncia a palavra por meio da parábola, ou de parábolas, conforme podiam entender. O que interessava ao nosso Senhor é que eles entendessem, é que o anúncio fosse claro. Não adianta falar de uma linguagem muito alta, elevada, e eles não entendiam nada. E nada lhes falava a não ser em parábola, porque eles só entendiam a parábola. Então, é o anúncio da palavra em parábola. Jesus é a palavra que anuncia a parábola por meio de palavras. Não é? Um trocadilho para você entender. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular, porque ele criou um grupo de discípulos e a esses ele anunciou tudo de modo muito particular. Porque essa foi a pedagogia de Nosso Senhor, criar um grupo pequeno de 12, desses 12, 3. A esse pequeno grupo, ele anunciou o reino de Deus, a Igreja Católica que ele chegou a fundar, a iniciar, apesar de ter teólogos dizendo que Jesus não queria fundar a igreja, quis fundar a igreja, porque tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a eclesia. Então, um pequeno grupo de 12, que ficou 11, depois Matias entrou, esse grupo que é a pequena semente que deu origem a toda a igreja católica. Desses 12 tinha 3, Pedro, Tiago e João, que ele ficava um pouco mais com eles. A esse ele ia dizendo, explicando de tudo, um modo todo muito particular. Porque seriam e foram os líderes da igreja católica. Como hoje a igreja, o Papa tem os cardeais, os bispos, depois tem os padres. Não é? Não pode estar toda hora se reunindo com todos os padres do mundo todo. Não, tem aquele colégio mais próximo dele. Jesus assim fez. E para o povo ele ensinava em parábola, porque assim era mais fácil para o povo entender. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Fiquem em paz com o Senhor.